Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu curso, a nossa aula de Medicina Legal. Você terá hoje, dentro da Medicina Legal, um tema muito importante, que é toxicologia forense. Nós vamos discutir toxicologia um pouquinho, o aspecto forense você já sabe de cor, mas eu vou dar um reforço. E esta aula é exclusiva para você que está se preparando para o cargo de médico legista. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e eu espero poder contribuir com a sua preparação, porque o que a gente quer aqui é a sua nomeação. Não é nem aprovação, a gente quer que aprove, seja nomeado e tome posse. Belezauro? Bom, então nosso primeiro slide trazendo o tema da aula de hoje e uma ilustraçãozinha relativa a laboratório, porque parte desse conteúdo vai discutir a toxicologia sob o aspecto analítico. Porque como é que alguém pode dizer, professor, que um camarada estava, por exemplo, dirigindo o veículo sob o uso de droga? Olha, são coletadas amostras, existem testes clínicos, existe todo um procedimento, por exemplo, de avaliação sem ser clínica, visual, observar respostas que um dado suspeito ou envolvido num delito esteja apresentando. É muito comum a gente ter caso de embriaguez, a pessoa se nega a fazer o exame do etilômetro, que a gente chama popularmente de bafômetro. O camarada não quer fazer porque ele não quer se incriminar, mas mesmo sem fazer os exames clínicos, com amostragem necessariamente, já é possível, por anamnese, digamos assim, determinar o hálito, o odor, se ele tem equilíbrio, a postura, a fala. Então, o odor, quando eu digo odor etílico, se ele exala esse odor etílico, não é o cheiro da criança. Tá bom? Então, a parte analítica é muito importante. Nós vamos ver quais são as principais técnicas que são empregadas, de onde a amostra é coletada, qual o efeito matriz, se tem efeito matriz ou não tem efeito matriz, enfim, aspectos muito importantes relacionados ao tema. A banca VUNESP, ela, para o cargo de médico legista, ela não é assim focada num tema. Ela é muito ampla, muito abrangente. A visão do que ela pede é bem ampla. Então a gente vai fazer aqui um curso que seja bem amplo também, para que você não seja surpreendido, surpreendida pela banca. Beleza? Vamos começar do começo. Para quem nunca ouviu falar o que é toxicologia forense, ou mesmo qualquer tema, eu gosto de trazer sempre conceitos. Não trago um só, normalmente, porque às vezes cada autor, cada estudioso tem uma forma de expressar, de definir, de trazer uma visão sobre a disciplina. Mas usou a palavra forense, lembre-se, é tal disciplina auxiliando a justiça. Normalmente nós temos delitos envolvidos na parte criminal, mas também podemos ter na parte civil. Nada disso está descartado. Tá legal? Vamos ao nosso slide em que eu vou trazer aqui os conceitos. Então, o que é toxicologia forense? Conjunto de conhecimentos aplicáveis na resolução volta aqui, de problemas toxicológicos. Claro, estamos falando de toxicologia, que se levantam em sede do direito. Por isso, forense. Então viram? Toxicologia forense, conhecimentos da toxicologia, ajudando a justiça, ajudando o direito. Se fosse alguma outra coisa forense, seriam os conhecimentos dessa alguma outra coisa para o campo do direito. Prosseguindo, estudo e aplicação da toxicologia ao direito. Novamente, para encontrar a verdade em causas civis, criminais e sociais, com o objetivo de que não se causem injustiças
a nenhum membro da sociedade. Isso aqui é um aspecto muito importante, né? A gente busca como perito, seja criminal, seja como perito legista, médico legista, trazer a verdade. Porque a gente sempre tem que buscar a verdade dos fatos. Porque nós temos o poder, por um laudo que a gente faz, por uma perícia que a gente faz, de inocentar um culpado, não é? Se não, isso eu digo se não for bem realizado, de inocentar um culpado, de culpar o inocente. Então a gente tem que buscar sempre ter a melhor avaliação possível para que a gente traga a verdade. Se é culpado, que seja julgado como culpado. Se é inocente, que seja absolvido. Aplicação da toxicologia aos objetivos da lei. Então, de uma maneira geral, estou destacando as palavras toxicologia relacionada à lei, ao direito. E uma observação, apoia-se inseparavelmente na toxicologia analítica. Então, por exemplo, eu já trabalhei como perito criminal na parte de entorpecentes, que a gente chama aqui de toxicologia. Toxicologia forense. Quando um determinado camarada ele é apreendido pela polícia, por exemplo, com um pó, basicamente de cor branca, o que o policial militar que fez essa abordagem, ou o policial civil, de cara ele pensa: será que é cocaína? Então o que é feito? É apreendida essa droga, ou melhor dizendo, apreendido esse material, que inicialmente tem características de ser uma droga. Parte desse material é amostrado, é levado para o Instituto de Criminalística, para o IC, onde um perito vai fazer o exame de constatação. Esse exame de constatação, geralmente ele é rápido, porque não se deve ficar prendendo o indivíduo como se fosse um ato flagrante. E aí, dando positivo, nós podemos permitir, com esse resultado positivo, que o delegado continue com a abertura do processo, né, com o inquérito, com as investigações, ou seja, com o trâmite do delegado, inclusive fazendo a prisão desse indivíduo. Esse exame chamado de constatação provisória, muitas vezes, ele é um teste colorimétrico. Pega-se uma pequena quantidade, miligramas, do material e faz-se um exame de uma reação química, que normalmente dá uma coloração a um certo reativo. Eu falo reativo porque pode ser para cocaína, como eu estou dizendo, que fica azulzinho, pode ser para maconha, pode ser para LSD, pode ser para qualquer outras coisas, para qualquer outro tipo de droga. Beleza? Mas esses resultados colorimétricos, eles podem ter falsos positivos, falsos negativos. E aí o que acontece? Parte do material que foi encaminhado para a perícia para fazer o exame de constatação, que é provisória, esse material ele vai ser feito um teste que a gente chama de definitivo. Aí esse teste definitivo já são técnicas analíticas muito refinadas. E acaba com qualquer possibilidade, digamos assim, de se ter falso positivo, falso negativo. Isso é o que a gente chama de química analítica. Certo? Existem procedimentos, existem técnicas, existem reativos, existem equipamentos que serão empregados. Já na parte do médico legista, do perito legista, chega para ele, por exemplo, lá, vamos pegar um cadáver. Será que esse cadáver foi vítima de um envenenamento? Ou uma vítima de acidente de trânsito? Ou um cara ainda vivo? Porque o legista também faz exame em vivo, faz em morto, faz em peças, né? Faz em coisas. Coisas, inclusive, pode ser cadáver, resto de ossada. E aí, meus queridos, o médico legista ele vai coletar uma amostra de certos, vamos dizer assim, materiais biológicos,
coletados em um dado local, de certos tecidos. Esse material vai ser encaminhado para fazer um exame toxicológico. Então, quem faz o exame toxicológico não é o médico legista, pelo menos na maioria dos estados da nação. Esse material é coletado, mandado para um núcleo específico para isso. E ali são usados os equipamentos que vão determinar se tem ou não droga e qual seria essa possível droga. Esse é basicamente o roteiro de um exame toxicológico feito pelo médico legista. Não é o legista que fala, olha, tem tal uso de droga aqui. A pessoa não consumiu droga. Não, ele vai amostrar, encaminhar para o setor responsável que vai dar um laudo com esse resultado. Belezinha? Então, vocês viram que eu já disse aqui várias coisas, né? Nós temos o médico, nós temos o analista, temos o perito que vai fazer o exame. Por isso a gente diz que a toxicologia ela é uma ciência multidisciplinar. Como ela vai passar pela avaliação analítica, da química analítica, ela envolve não só o médico legista, envolve, por exemplo, o químico, envolve um imunologista, porque muitos kits de diagnóstico rápido, eles são desenvolvidos por imunologia, por imunologistas. Então, de uma maneira geral, a gente diz que a toxicologia ela é multidisciplinar. Envolve área ligada à química, imunologia, patologia, botânica, genética, bioquímica, fisiologia, farmacologia e etc. Nossa, professor, eu achava que era só o médico legista envolvido no exame toxicológico. Não é não. Nós temos muita gente envolvida aí. Conceito de toxicologia. Vamos ver um conceitozinho bem trabalhadinho? É o estudo da interação entre agentes químicos, então vejam, substância química e sistemas biológicos. Então, aqui é a substância química. Quando a gente fala sistema biológico, agindo sobre o organismo. Então, nós vamos estudar essa interação com o objetivo de determinar quantitativamente, ou seja, qual é a quantidade, porque em alguns casos nós temos um limite, vamos falar, por exemplo, da alcoolemia, nós temos um limite para que seja uma dose com processo administrativo, sanção administrativa, ou sanção ou criminal. O indivíduo que se envolve no acidente de trânsito, a depender da quantidade de sangue, a quantidade de álcool determinado, ou no etilômetro, ou no exame clínico, analisando o sangue, por exemplo, ou o morvítreo, ele pode se encaixar em uma infração administrativa de trânsito ou crime. Vejam que é muito importante essa quantificação. Mas também, de uma maneira geral, não só a quantificação, o aspecto qualitativo, ou seja, qual é a droga? Qual é a droga? É a qualidade, qualitativo. Quanto tem? Quantitativo. Beleza? O potencial dos agentes químicos em produzir danos que resultam em efeitos adversos em organismos vivos. Ciência que investiga experimentalmente a ocorrência, a natureza, a incidência, os mecanismos e os fatores de riscos dos efeitos dos reagentes químicos. Veja que aqui a gente já está trazendo um conceito bem mais amplo, né? Bem mais complexo. Meus jovens, eu não sei se vocês ficam antenados em jornais televisivos, principalmente, ou mesmo escrito, ou de internet, mas a gente costuma ter uma incidência de casos, digamos aqui, suspeitos, sinistros, principalmente envolvendo um país que está em guerra atualmente com outro país lá na Europa. Muitos, agora, vamos dizer assim, nessa guerra com a Ucrânia que nós temos, né?
alguns camaradas lá naquele país estão desaparecendo. Outros jovens são encontrados mortos. E muito disso aí é por contaminação ou por exposição a material químico, material radioativo. Então, lá eu não sei se é feito o exame toxicológico, mas nós temos casos de envenenamentos nesses países, e teve até um clássico, né, que o camarada toca numa pessoa no aeroporto e dentro, era acho que irmão do imperador, se não me engano assim, do ditador, e o cara morre em poucas horas depois. Mas vamos voltar aqui a um assunto que está também muito em moda agora, que é crime contra os animais. Existem pessoas que ainda continuam matando animais através do uso de drogas, de venenos. Aldicarbe, o popular chumbinho. Mas uma pessoa não mata só um animal. Nós temos casos e mais casos de pessoas que são mortas pelo uso de veneno, pelo uso de drogas. Nós temos um conceito diferente para o que é veneno e o que é droga. E o que é fármaco. Nós vamos ver isso no andamento do nosso curso. Tá bom? Então, o que a gente precisa saber na toxicologia forense? A gente precisa saber isso aqui, ó. Precisamos detectar e identificar a presença de drogas e venenos em fluidos corpóreos, tecidos e órgãos. O que é que nós vamos analisar? Um negócio interessante é isso aqui, ó, detectar. Existem situações em que a substância ela vai sendo metabolizada, ela vai sendo degradada, ela vai sendo decomposta e a quantidade dela vai diminuindo. Todo equipamento que faz uso dessa análise analítica, esses métodos analíticos, eles têm o que a gente chama de limite mínimo de detecção. É um mínimo que uma substância precisa estar presente para ser detectado por um dado aparelho. Então, se você demora para fazer uma análise dessa, fazer a coleta do material nesses fluidos biológicos ou nesses tecidos, a gente pode perder a chance de ter uma análise fidedigna, certo? Então vejam aqui, ó, nós temos o consumo e o uso de drogas prescritas, proscritas e ilícitas. Cuidado, são três conceitos diferentes. Prescritas, prescreve, proscritas, ilícitas. Podemos falar do uso de praguicidas muito comuns em meio ambiente, em lavouras, para quem trabalha e manipula, contaminação de produtos naturais, presença de poluentes e compostos industriais. Então aqui nós temos esse Viktor Yushchenko, que era ex-presidente da Ucrânia, que foi constatado, foi provado a contaminação dele por material radioativo. Então vejam a situação que o camarada chegou, né? Outro político desta mesma região contaminado. É muito frequente aparecer isso nesta região, viu? Infelizmente. Bom, professor, o que é droga? Porque eu já ouvi usar o termo fármaco. Já vi usar o termo veneno. E agora, eu não sei se eu posso usar qualquer uma dessas palavras para a mesma coisa. E a resposta é: não pode. Não pode. São conceitos diferentes. Apesar da gente dizer que não pode, às vezes tem banca que usa de forma incorreta alguns termos. Vamos dar uma olhadinha aqui no conceito de droga. Droga. Qualquer substância. Qualquer substância. Qualquer substância que ocasione uma alteração no funcionamento biológico por suas ações químicas. Professor, por que você repetiu 3 vezes qualquer substância? Qualquer substância. Qualquer substância? Porque pode ser qualquer substância química. A água, por exemplo, pode ser
uma droga? Ou ela pode causar um efeito adverso no funcionamento biológico e levar a óbito, por exemplo? Sim, ela pode. Ah, mas é quando o cara se afoga, né, professor? Aí sim é o caso de asfixia. Não. Nós tivemos recentemente um caso, acho que de um rapazinho aí novinho, que ele tomou, acho que 5 litros ou 3 litros de água em 1 hora. Morreu. Morreu. Tivemos um caso de uma aposta em um bar e, curiosamente, né, não sei se isso foi bom ou ruim, essa aposta ela foi filmada, foi transmitida, acho que numa mídia social, em que um camarada apostou com outro que ele tomaria uma garrafa de cachaça. E aí ele ganharia, não sei se era um fardinho de cerveja, alguma coisa assim. Ele tomou uma garrafa de cachaça. E aí não conseguiu nem receber o prêmio que foi, né, que foi combinado porque ele acabou vindo a óbito. Então, o que é droga? Inicialmente eu já digo, pode ser qualquer substância química. A água, ela é muito importante no nosso corpo, 70% aproximadamente do nosso organismo é água. Só que a água, em um local inadequado ou em quantidade inadequada, pode levar o indivíduo a óbito. Por isso ela pode ser uma droga, porque ela está modificando toda a parte do funcionamento, né? Homeostasia, funcionamento biológico do organismo. Beleza? Aí nós temos um detalhe, uma diferençazinha. Se é a ação dessa substância, grosseiramente chamada de droga, se ela tiver efeito benéfico, então a gente chama essa droga de fármaco. Eu sou farmacêutico. Então o que é um fármaco? É uma preparação que a gente faz empregando substâncias químicas, aquela substância que vai exercer uma atividade, uma mudança, uma alteração, até uma correção do funcionamento do organismo, visando melhorar, a gente chama isso de um efeito benéfico. Portanto, a gente chama isso de fármaco. E o fármaco a gente busca comprar na farmácia. Meus jovens, o fármaco, de uma maneira geral, tem o que a gente chama de custo-benefício. O seu benefício tem que ser muito maior do que os danos que ele traz, que a gente chama de efeitos tóxicos. Veja, tóxico já associa a algo negativo. Fármaco, algo positivo. Beleza? Farmácia, remédios, medicamentos, fármacos. Busca-se o efeito positivo, mas sabemos que raramente nós temos um medicamento que não tem ali efeitos negativos, os efeitos tóxicos. Então, seguindo, caso o que se tenha seriam apenas efeitos adversos, então a gente chama essa droga de agente tóxico. E qual a diferença? Fármaco é estudado pela farmacologia. Logia é estudo. Agente tóxico é estudado pela toxicologia. Então é uma divisãozinha, digamos assim, conceitual, mas que é muito importante também para a prova, tá? Você não cai nessa besteirinha de achar que tudo é a mesma coisa. Então, de uma maneira geral, eu trago aqui o que é a farmacologia, só mais um quadrinho, só mais um slide para você ter uma ideia. E depois a gente parte para a toxicologia. Então, o que é a farmacologia? Farmacologia, farmacêutico. Estuda substâncias que interagem com sistemas vivos por meio de processos químicos, ligando-se a moléculas reguladoras, e aqui ó, ativando ou inibindo processos corporais normais. Nós vamos ter o que se busca, que é o efeito terapêutico, que tem um aspecto positivo, e os efeitos colaterais, que tem aí o aspecto negativo. Belezinha? Teacher, e o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver um conceito mais amplo da droga, classificação, o que seria
o termo, quando ele foi desenvolvido, de onde vem esse termo drug ou drugs. Vamos lá? Então, o que é droga? O termo droga tem origem na palavra drog, proveniente do holandês antigo e cujo significado é folha seca. Nossa, professor, folha seca? Eu achando que era outra coisa. Então, vocês já viram esses camaradas que a gente chama de mateiros? Ou cara que vende erva, os ervanários? Vem dali. Por quê? Porque no início as substâncias eram extraídas de folhas que eram ressequidas, né? Elas eram desidratadas para retirar a água, diminuir o peso, diminuir a massa do material que ia ser trabalhado, processado. E aí, essa denominação, né, normalmente vem da folha seca. E a folha seca remete a vegetal. Então, de uma maneira geral, antigamente, as drogas eram obtidas, extraídas a partir de vegetais. Beleza? Então, atualmente o termo droga, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, abrange qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Veja que esse é o conceito da Organização Mundial da Saúde, OMS. Eu trouxe aqui para vocês agora o conceito que nós já discutimos, então vai ser bem rapidinho, que é a toxicologia. Ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. Toxicologia. Forense é a aplicação desses conhecimentos para o ramo do direito. Beleza? Então, meus caros, eu vou encerrar aqui esse nosso primeiro bloco. A gente volta e vai dar andamento ao nosso curso. Então, você, não fuja daí. Continue com o nosso próximo vídeo.